Boa tarde a todos. Hoje vamos dar início à nossa jornada pedagógica, que temos como tema Educação no cenário atual, novos olhares e novos caminhos. Vai ser a jornada pedagógica no contínuo de 2020 a 2021. Eu saúdo a todos que estão aqui presentes, que se disponibilizaram em participar dessa palestra, que acredito que vai ser de suma importância, de esclarecimento para a educação de Tabotas, nesse quadro que a gente encontra, que é um quadro de pandemia, né? Caros gestores, coordenadores e colegas professores, iremos dar início à nossa jornada agora com a palestra e fazendo a primeira pergunta ao doutor Humberto, que ele vai esclarecer um pouco para a gente como se dá em sala de aula com os professores nesse quadro de pandemia. Primeira pergunta vai ser: como os alunos, professores e servidores, em geral das escolas, irão retornar às aulas, mesmo que remotas, de forma segura, sem vacina? Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, de uma forma segura para retorno, mesmo que seja remoto, às vezes os pais têm muitas dúvidas e querem também vir à escola para consultar os professores, né, para poder tirar suas dúvidas. Ao vir a consultar os professores para tirar dúvida em relação aos filhos, é importante que use a máscara, mantenha o distanciamento, higienização das mãos. Isso tem que ser mantido. A pandemia não acabou ainda, né? Então, de forma remota em casa, para que os pais e os seus filhos, né, e os professores tenham um bom desempenho nessa jornada de retorno às aulas mesmo, que de forma remota, os pais ou responsáveis precisam buscar conhecer junto, né, o ambiente que vai ser disponibilizado, o material, se for virtual, se for, né, impresso, né, para poder ajudar seus filhos, né. Isso eu estou dizendo de uma forma para que os pais e seus filhos tenham também uma adequação, uma ordenança em casa para que mantenha a saúde deles e dos seus filhos, né? E possa desempenhar suas atividades, né? Então, manter a rotina com os filhos com horário de dormir, acordar, tomar o café da manhã, almoçar e realizar as atividades escolares. Nem sempre é fácil para os pais que já às vezes estão um tempo, né, sem estar preparado. Essa pandemia veio a fazer com que isso retornasse para que os pais pudessem ajudar seus filhos também, né? Então, preparar o material da escola, da criança, procurar organizar o espaço, muito importante, né? Que é um lugar arejado, tranquilo, né? Bem claro, que ventile, para que haja uma proteção também dos pais com seus filhos, porque muitos dos pais saem para trabalhar. E nesse de saída ele retorna, então tem que manter a higienização, né, antes de cumprimentar seus filhos, o uso da máscara, se possível o álcool. Então essa é umas orientações que a gente faz para a saúde da criança, então tem que manter uma rotina, né? Não é porque é uma forma remota que pode ser qualquer momento, não. Tem que organizar como se fosse um horário de estudo na escola, e os pais têm que providenciar para que tudo fique adequado, para que seus filhos tenham o melhor desempenho possível. E se tiver qualquer dúvida, os professores estarão à disposição para poder orientar os pais, desde que ele venha à escola, mas de forma segura, usando a máscara, mantendo o distanciamento. Essa é a minha recomendação. Numa época de pandemia, não terminou. A vacina chegará a todos em algum momento, se Deus quiser. Dando continuidade à nossa palestra, eu vou agora fazer a pergunta para o Duílio, que é o representante do Sindicato de Servidores Públicos aqui da nossa cidade. Você, enquanto representante do Sindicato de Servidores, que sugestão você daria aos professores para melhorar o engajamento e a aprendizagem dos alunos? Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes e também os que nos assistem através da mídia. Então, nós vivemos nesse momento no Brasil, um momento delicado com relação à pandemia e ainda mais o coronavírus, ainda vem a variante que está
também assombrando muita gente, né? E aqui na Bahia não é diferente, por conta que o Estado, através do decreto do governador, tem decretado esses 2 dias antes a situação até mesmo de lockdown, né? Para o pessoal ficar mais em casa, evitar aglomerações, e isso está trazendo mais complicação para o Estado e também para os municípios. E nos locais onde as pessoas estão mais, assim, respeitando o decreto do governador e até mesmo os decretos dos prefeitos municipais. E isso está trazendo grandes consequências para a saúde pública. Mas em relação à questão das aulas, é importante a gente primeiro lutar pela vida, né? As aulas precisa da gente estar preocupado com isso. É uma rotina diária que os professores vão lidar, né? Isso que o doutor acabou de falar, não apenas levar por levar, mas tem que ter um certo cuidado. Tanto o professor ter o cuidado dele, como também os alunos e os pais terem cuidado deles em casa, porque tem essa troca. Aulas remotas é uma coisa que está colaborando nesse sentido, mas, por outro lado, não está trazendo muito aprendizado, muito desenvolvimento para a criança, para o adolescente e para o jovem, né? Isso está deixando uma vacância muito grande a nível de país, a nível de mundo, não é só a nível de município. E para as crianças, a gente percebe que é uma coisa mais delicada, porque as crianças do ensino fundamental, principalmente, eles querem brincar, né? A criança quer um espaço de brincadeira. E às vezes, se não tiver esse espaço, na casa da gente a gente percebe que as crianças ficam todo eufóricas, querendo fazer uma atividade, mas não sabem às vezes o que vão fazer. E os pais muitas vezes não tá tendo tempo de acompanhar os filhos, né? Porque sai às vezes para trabalhar. E quando sai para trabalhar, os filhos ficam sozinhos. Mas de qualquer forma, os nossos professores, eu percebo que eles, no município aqui, no ano passado, eles fizeram um trabalho que a secretaria determinou, de estar enviando as atividades impressas para casa, para os pais ajudar seus filhos a responderem e lá devolver para a escola, né? É importante isso, mas nada substitui a aula presencial entre o professor e o aluno, né? Aquela coisa do feedback todos os dias, o contato físico mesmo, né? Da criança com o professor, com o corpo docente da escola, com o corpo administrativo e com eles próprios ali. Ali acredito que ajuda bastante. Agora, outra coisa que a gente percebe a nível de educação, falando aqui em nome do sindicato, eu sou também educador, servidor público, o município precisa um pouco também olhar pela questão da valorização dos profissionais, né? Eu não falo que profissionais são da educação, falo profissional de forma geral, profissional da educação, da saúde, né? Dos garis, de forma geral, os guardas municipais, tantos outros, né? Que precisam ser valorizados e ter apoio também do executivo municipal. E a gente percebe também, pessoal, que muitos dos nossos profissionais, eles estão com um excesso de bagagem tão grande que estão adoecendo. Tem pessoas que estão hipertensas, tem pessoas que estão com depressão, tem pessoas que não estão conseguindo lidar com a sala de aula mais, estão pedindo descanso, né? Alguns estão pedindo até licença prêmio para ter um descanso mental, às vezes até para fazer um tratamento. E às vezes a gente tem que ter esse cuidado também com nós mesmos, com nossos profissionais, né? E quem precisa estar fazendo isso é a secretaria através do executivo e quem sabe está disponibilizando psicólogo, né? Pessoas nessa área para estar acompanhando os nossos profissionais, como também os nossos alunos que necessitam desses profissionais. E outra coisa que eu sugeri aqui, no sentido de ministração das aulas, Cleia, e o prefeito também, seria talvez estar disponibilizando salas online, né? E, quem sabe, plataformas em algumas escolas, para que o professor tivesse o suporte ali
de estar preparando a sua aula e estar acompanhando os alunos, talvez dali tirar as dúvidas. Porque quando a gente leva para casa, somando a atividade, tem hora que os pais não sabem nem de que forma orientar o aluno lá. Mas se tem um professor que possa pelo menos orientar, né, tirar a dúvida naquele momento que o aluno precisa, seria interessante estar fazendo um pouco isso, é uma sugestão que a gente dá. Daí também haver um melhor desenvolvimento, né, do serviço prestado, com esse melhor aprendizado. Então, acredito que é isso, né? A gente vai estar à disposição enquanto sindicato para trabalhar nessa parceria. E se precisar de ajuda, de ideias, de colaboração nesse sentido, nós vamos estar de braços abertos para colaborar. Bom dia, obrigado a todos. Foi bem colocado aí, Luiz, sobre a forma, como as pessoas estão adoecendo psicologicamente, né? Não só com pandemia, não, está sofrendo com pandemia. E com isso está afetando o psicológico das pessoas. Por isso, agora eu vou direcionar minha pergunta à psicóloga Gisele. Viu? O que pode estar sendo feito em relação ao bem-estar emocional de alunos e professores neste momento de pandemia? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Gisele, psicóloga, estou aqui no município já há mais de 3 anos. E a gente está num momento, né, que é atípico para todos nós. Todos nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, e é compreensível que, que nesse período para a educação também seja um desafio enorme, porque professores e crianças e pais, eles estão envolvidos em todo esse processo também, né, que é um processo de isolamento, que eu me recorde, em nenhum outro momento da minha história de vida, acredito que de todos nós aqui, a gente passou por um período como esse. Né, por um momento como esse. Então é importante que a gente repense mais ou menos como é o funcionamento da educação e como vai ser daqui para frente, né? Porque vai haver uma reformulação no funcionamento de todos os serviços, é isso que a gente sente. É a angústia que todos nós sentimos enquanto trabalhadores também, porque toda a nossa função, ela foi modificada, ela foi alterada e isso produz angústia, tá? Vou falar um pouquinho do que é a angústia. Angústia, ela não é apenas maléfica como a gente imagina. Quando a gente fala em angústia, a gente sempre pensa e imagina situações de intenso sofrimento. Porém, a angústia, ela tem um efeito mobilizador também. A gente se sente mobilizado, a gente sente, por exemplo, estou num momento em que coisas estão acontecendo na minha vida e eu sinto alguma dificuldade com essas situações e preciso pensar em melhorar, em modificar essas coisas. Então a gente entende no âmbito da psicologia que a angústia ela pode ser mobilizadora, ou seja, ela faz com que a gente saia do nosso comodismo, eu vou utilizar, né, uma palavra mais corriqueira a todos nós. Então a angústia ela faz com que a gente saia do nosso comodismo e busque mudanças para a nossa vida, né, como um todo. Porém, um período como esse de pandemia, ele nos paralisou, então ele produz uma angústia que por vezes é uma angústia paralisante. O que ela faz? A gente chega no momento que a gente não consegue fazer nada. Então eu vou chamar a atenção, o que aconteceu de mais evidente, uma mudança de rotina. A gente pode falar de isolamento, a gente pode falar de diversos efeitos, mas a grande questão, acredito que para todos nós, é uma mudança de rotina. E isso acontece também com crianças, pais e professores, tá? O que é isso? Por exemplo, eu acordar e não saber o que vou fazer hoje. Isso é terrível para o ser humano. A gente sente uma dificuldade enorme, porque a rotina é uma das formas da gente se organizar no tempo de vida que a gente tem. Então a gente utiliza a rotina um pouco como esse lugar de segurança. Quando existem essas mudanças muito intensas, a gente acorda e se sente muitas vezes perdido. Então isso pode acontecer, por exemplo, com os pais e com as crianças, tá? Por exemplo, a criança acorda, normalmente a criança toma o café da manhã e vai para a escola. Vou falar de crianças e adolescentes porque a educação abarca todo esse processo, tá? Então ela tem uma ideia de horário, ela tem uma ideia de funções a cumprir, de tarefas a cumprir. Desde pequenos a gente vai ensinando as crianças a se organizarem no tempo, né? Quando não temos aula presencial, por exemplo, o que acontece?
essa rotina é totalmente quebrada. E isso afeta a vida também dos pais e, consequentemente, dos professores, porque levar o trabalho para casa, quer dizer, os professores em si, eles já se queixam, a minha mãe é professora, então eu posso falar disso com propriedade, eles já se queixam da sobrecarga que levam para casa, tá? Quando você vai fazer um home office, um trabalho em casa, você leva uma sobrecarga também, assim, muito maior, porque você, mais ou menos, que você não consegue se organizar dentro do tempo e você vai realizar um trabalho, às vezes você vai acordar pensando em trabalho, você vai dormir pensando em trabalho, e isso altera a rotina e a vida emocional das pessoas. Então a gente está falando de uma quebra de rotina e de um processo que afeta a vida emocional das pessoas. O que é mais importante dentro desse processo para que a gente possa ajudar com essa questão da saúde mental, tá? Organização de rotina, ela é fundamental. A gente reclama muito de seguir os nossos horários, de correr atrás das nossas demandas, mas isso nos ajuda a nos guiarmos pela vida, né? Por exemplo, se hoje nós acordássemos e não tivéssemos uma função de trabalho, de repente, do nada, disséssemos, olha, a gente não vai fazer nada hoje, não tem trabalho para ninguém. A gente ia ficar em casa se sentindo perdido. O que é que eu vou fazer então da minha vida hoje? Como é que eu vou me organizar no tempo? Isso foi uma coisa que afetou os brasileiros, em suma, né? O mundo inteiro, mas os brasileiros, a gente tem enfrentado isso de diversas maneiras, de diversas formas. Então, retomando esse ponto das crianças, dos pais e dos professores também, dos educadores também, em um primeiro ponto, é preciso a gente se adequar a uma lógica de rotina, tá? De tempo. É preciso a gente se organizar dentro do nosso tempo. O que seria isso? O que eu recebi mais em demanda de clínica no ano passado, por exemplo? As crianças chegavam em sofrimento, por quê? Porque houve essa quebra de rotina e de início elas passavam o tempo todo brincando, tá? O horário todo livre para brincar, sem uma certa organização. E aí chega um momento que os pais começaram a cobrar para que elas fizessem essas atividades, né, da parte educacional e escolar, e aí as crianças tiveram uma dificuldade maior para ter esse tempo, para retomar esse tempo dentro do processo de escolarização, tá? Então, em matéria, a gente tem muitos pontos para levantar a questão da saúde mental, né, do cuidado em saúde mental, mas essa organização de rotina já é um ponto, né, fundamental para que a gente possa ajudar as pessoas, as famílias a se reorganizarem, tá? Um outro ponto é que é preciso a gente aprender a desmistificar o cuidado em saúde mental e aprender a identificar os processos de adoecimento. Aí eu vou precisar frisar nesse tema, né? Porque na maioria das vezes a nossa cultura ainda entende que cuidado em saúde mental é para poucas pessoas, deve ser para poucas pessoas que nasceram em sofrimento. Isso não é verdade. O cuidado em saúde mental, ele deve ser possibilitado para todas as pessoas. Todos nós estamos, nesse sentido do cuidado, né, do sofrimento psíquico, todos nós estamos possivelmente no mesmo barco. Um tempo como esse de pandemia, ele faz a gente enxergar isso. Por quê? Porque todos nós estamos à mercê do sofrimento. Não há um de nós hoje que se diga assim, eu estou muito tranquilo, eu estou muito feliz, ou estou muito bem. Então isso chama a atenção para uma questão fundamental humana, que é nós estamos todos em possibilidade de entrar no processo de sofrimento. Então todos nós precisamos voltar a pensar nessa questão do cuidado em saúde mental e aprender a identificar esses processos, esses possíveis processos de adoecimento, tá? Identificando precocemente, a gente evita muitas situações de agravamento. A gente evita que muitos processos se agravem. Vou falar brevemente como é que a gente pode fazer para identificar isso. É a mudança de rotina. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que todos nós já estamos, né, com uma possibilidade de entrar no processo de sofrimento. Um ponto é esse. O outro ponto isso tanto para crianças quanto para adultos. Níveis altos de irritação, de irritabilidade. Eu percebo ou que eu estou, ou que as pessoas no meu entorno estão, né, alguém da minha família, meu filho, estão passando por um processo de extrema irritação. Qualquer situação mínima produz uma irritação intensa. Então essa é uma das formas da gente identificar que a pessoa está iniciando um processo de sofrimento. Um outro ponto é a alteração de sono. É uma coisa que a gente fala e quase todos os adultos hoje falam da questão da alteração de sono. Tá? Mas é importante a gente frisar, a gente já tem hoje horários confusos, assim, a gente alterou muito o nosso perfil de sono. Mas é preciso dizer
que em geral é a pessoa dizer assim, olha, eu dormia bem, ou eu dormia tantas horas por noite, agora eu não consigo mais. Em crianças, isso pode aparecer na forma de fobias. As crianças acordam no meio da noite, chorando, com muito medo. Então, eu tive um processo de atendimento em clínica de crianças muito pequenininhas, 4 anos, 6 anos, que estavam passando por esses episódios de fobia e de sofrimento, tá? Muitas das vezes associada à pandemia também, mas é uma das formas que a gente começa a identificar esse processo, em crianças principalmente nesses comportamentos fóbicos e em adultos nessa dificuldade com o padrão de sono. Aí, em geral, começam a surgir as crises de ansiedade, tá? As crises de ansiedade, elas não são em si o sofrimento, elas são um processo sintomático. Então, a crise de ansiedade, para cada pessoa, ela surge com diversos sintomas. A gente vivia no processo em que algumas pessoas diziam, eu sofro de crises de ansiedade. O que a gente vai ver agora vertiginosamente é um aumento abusivo, assim, das pessoas sofrendo de crises de ansiedade. Elas podem ser pontuais, voltadas para uma determinada situação, assim como elas podem estar relacionadas também a já um processo, né, em que a pessoa vinha passando antes dessa pandemia, um processo individual mesmo, tá? Mas em geral o que a gente vai ver e vai perceber é esse processo de sofrimento em muitas crianças, pais, professores, como foi citado aqui, tá? E aí acho que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir identificar e intervir o quanto antes, diferenciar processos de sofrimento, importante também, processos intensos e agudos de sofrimento, eles precisam de um atendimento mais urgente. Tá? Então, a pessoa está passando por um processo de um episódio, uma crise, ela precisa de um atendimento mais urgente. As outras demandas, elas precisam de um certo cuidado. Então, se eu começo a perceber que ou eu ou meu filho, eu começo a perceber que eu estou iniciando esses processos de irritação, esses processos de falta de sono, falta de apetite, se eu consigo identificar isso precocemente, em algumas estratégias eu posso, procurar conseguir cuidar e resolver. Nesses processos de cuidado com a rotina já vão ajudar muito. E um outro processo de cuidado com a rotina, que foi citado aqui, que eu achei bem importante, é o tempo do lazer, é o tempo do brincar. O brincar para a criança é fundamental para o desenvolvimento, não é só uma atividade de diversão e de lazer. O brincar para a criança é fundamental para o desenvolvimento psicossocial, cognitivo, motor, em todas as esferas. E o adulto precisa de lazer também. O que é que eu identifico na minha prática? Os adultos, por vezes, ficaram em casa o tempo todo com as crianças, tendo que estar o tempo todo desenvolvendo funções de trabalho doméstico, de cuidado com as crianças, e por vezes, como temos essa questão do isolamento, a boa parte dos adultos ficou sem uma atividade de lazer. Só que o que eu percebo é que as pessoas não se dão conta disso. Elas sofrem, elas começam a sofrer com aquela rotina, elas começam a se angustiar com a rotina que elas têm e não percebem que elas não estão tendo nenhuma atividade de lazer, tá? Então, eu acredito que se a gente, em momentos iniciais, consiga estruturar uma certa rotina, manter alguns momentos de lazer e tempo familiar com qualidade, porque às vezes as pessoas ficam muito tempo juntinho ali da família, mas nem sempre esse tempo é um tempo com qualidade. Tem a questão do uso dos celulares, das redes sociais, então às vezes dentro da própria residência existe um distanciamento. As pessoas passam muito tempo juntas, mas tem pouco diálogo, tá? Então é preciso familiarmente a gente ter diálogo de qualidade, a gente ter tempo para se dedicar um ao outro. Isso é cuidado, isso faz toda a diferença, tá? Agradeço a oportunidade de participar. Se vocês tiverem alguma dúvida ou mais algum questionamento, eu estou à disposição, certo? Dando continuidade à nossa palestra, eu vou passar a pergunta agora para o presidente do Conselho Municipal de Educação, que é Divino. Enquanto presidente do Conselho, deixa uma mensagem para os professores e servidores de educação em geral, em relação ao combate à pandemia. Boa tarde a todos. A mensagem que eu passo é que as pessoas, para se manter com saúde, em casa, com suas famílias, vamos manter a distância, evitar aglomerações e, principalmente, aglomerações é o que mais está causando
essa pandemia tá sufocando a gente por causa das aglomerações, né? Então, eu peço a todos que tomem todos os cuidados de higiene, de não aglomerar e vamos trabalhar conscientes. E agora, para dar sequência à nossa palestra, eu vou pedir já a palavra agora e a minha pergunta para o vereador Manuel, ou conhecido como Nel. Você, enquanto vereador, juntamente com os demais colegas vereadores, já apresentaram algum projeto ou proposta na Câmara sobre o combate à pandemia? Se sim, qual foi o projeto? E, se não, qual seria a sua proposta? Boa tarde a todos. Nós da Câmara de Vereadores bolamos um projeto, na verdade uma bonificação no prazo de 120 dias para a área de frente. Uma bonificação de R$500 a todos que trabalham na área de frente do coronavírus e os demais efetivos da área de saúde, R$250. Na verdade não é bem um aumento, é bonificação mesmo, né? Uma gratificação para eles trabalhar com mais anos, mas na verdade a gente sabe que eles também têm dificuldade de casa, igual a psicóloga falou, o psicólogo deles talvez, né, não está mais igual era antigamente, e eu também acredito que continuar o decreto até as coisas melhorar também é uma das principais, né? Que muita gente, até algumas pessoas querem trabalhar, a gente sabe que tem dificuldade, onde vai, alguns outros maiores, já foi que está na Câmara, mas o momento é difícil para todo mundo. Manter o decreto, eu acho que é uma das formas também que ajuda muito, né? E ter muito cuidado, igual o doutor falou, o pai com os filhos também, né? Que os pais saem para trabalhar e chega em casa e já vai direto cumprimentar os filhos e talvez não tenhamos cuidado necessário, incentivar todo mundo e dar um pouquinho de atenção também na zona rural, passar alguns avisos a mais na zona rural, que às vezes tem umas áreas mais distantes, que o povo mantém até meio desinformado de algumas coisas, né? Levar mais informação para a zona rural também, que alguns lugares o povo cobra. E eu acredito que é por aí. Valeu, obrigado. Então, para fechar a nossa palestra, eu vou passar a pergunta agora para o excelentíssimo prefeito, o senhor Flávio Carvalho, e a pergunta é a seguinte: neste contexto de pandemia, você, enquanto prefeito e representante do povo, qual a sua proposta para amenizar a preocupação da população diante desse quadro? Quero cumprimentar aqui inicialmente a todos aqui presentes, vereador, Nel, doutor Humberto, secretária, Nil, representante ali do Ilho, doutora Gisele. Sabemos que estamos vivendo a pior crise humanitária do nosso país. Eu acredito, dos 100 anos para cá, eu nunca vi uma crise dessa. E o que mais me preocupa é que hoje no nosso estado, na Bahia, está vivendo a pior crise é agora. Eu estava assistindo um jornal sexta-feira e vi que há um ano atrás, há 6 meses atrás, quando estava vivendo o pique da pandemia, morreu 60 pessoas num dia. Sexta-feira morreu 130 pessoas num dia. Quer dizer, isso é muito preocupante, né, doutor? Se eu estiver errado, só me corrija aqui. Eu acho que a gente estamos vivendo o colapso do nosso estado é agora. E se não tivermos, criarmos situações, vai ficar pior, né? Às vezes somos criticados por decretos, né, de fechar o comércio. Jamais eu, como gestor, queria fechar o comércio de alguém, pedir às pessoas para não ir na rua, mas quando a gente faz esse tipo de coisa é porque somos obrigados. Primeiro, o que eu vejo é a família, né, as pessoas, o ser humano, a saúde, né? Diversão vai acontecer, vai. Eu tenho 47 anos, já vivi muita coisa, já diverti muito, e tem vai fazer 1 ano e meio que eu não faço nada na minha vida, né? Parei e sei que a gente não vai viver isso para sempre. O que eu peço à população, todos nós, que tenham um pouco de paciência, né? A fé e a ciência andam junto, né? A fé e a ciência andam junto. A ciência pede para a gente não aglomerar, a ciência pede para a gente usar máscara,
A ciência pede para a gente lavar a mão com álcool, né? A gente pede para ficar em casa. Sei que é difícil todo mundo ficar em casa, sei que é impossível. E a fé anda junto, né? A gente tem que fazer a nossa parte, lógico, e pedir muito a Deus para que venha nos orientar cada dia mais e pedir que venha passar logo essa crise, passar logo isso tudo, para que a gente volta a viver uma vida normal. Eu gosto muito, eu sou muito cristão, gosto muito da Bíblia. A Bíblia em Eclesiastes fala que há tempo para tudo, né? Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para abraçar, há tempo para não abraçar. Nós estamos vendo há tempo de tristeza, né? A gente vê as pessoas morrerem do dia para a noite e sendo enterradas em valas, né? Eu vi na Amazônia mesmo, olhando uma situação lá, as retas escavadeiras furando aqueles buracos, jogando as pessoas tudo ali dentro. Então ali a gente está vivendo um momento de tristeza, né? E como falei, há tempo de abraçar. Hoje a gente está no tempo nem de abraçar ninguém, nem os próprios filhos, nem a mãe da gente. Eu, por exemplo, ando muito, estive em Brasília esses dias, né? Assustei com a situação ali, até mesmo no Congresso Nacional, aquele povo tudo aglomerado, né? Todo mundo imbuído em só pensar em buscar recursos. Eu vi aquela situação, fiquei triste, né? Vim triste em Brasília, pensar como será daqui 7 dias, uma aglomeração de tanta gente ali em Brasília, daqui 15 dias como vai estar o país, né? Vai estar muito pior do que está hoje, né? Então a Clélia me perguntou aqui, né? E diante da grave situação epidemiológica que estamos vivendo, nós como governantes temos a grande responsabilidade de gerir a crise, repassar total segurança para a comunidade, dessa forma e de forma essencial a participação do setor, como da educação e da saúde. É fundamental o papel da conscientização e da reeducação diante da crise. Assim, temos a proposta de continuar com o ato remotos até o ulterior deliberação das autoridades sanitárias, inclusive realizando palestras e cursos de forma telepresencial, para continuar a missão de conscientização social. Então, eu acho que estamos vivendo uma situação atípica, temos que ter muito cuidado, saúde, educação, e sei que é muito difícil para uma criança assistir uma aula online, né? Eu acredito, eu tenho um filho de 6 anos, 7 anos ele tem, é difícil, é muito difícil, eu me coloco no lugar de todas as famílias, mas eu sei que tudo isso vai passar, e quando tudo isso passar, a gente vai voltar de forma normal. E se Deus quiser, com a vacina, eu acredito, até do mês de agosto, 70% da nossa população vai estar vacinada, né? E a gente volta à vida normal. Eu quero agradecer aqui a todos que estão aqui presentes e conto com vocês, todos os profissionais, para a gente seguir imbuídos nesse mesmo pensamento, né? Levar a educação, a saúde com qualidade. Sei que é difícil no momento, mas vamos vencer isso. Se Deus quiser, tudo isso vai passar. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Obrigada, prefeito. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês que disponibilizaram do seu tempo para poder vir aqui fazer esse esclarecimento. Obrigada à psicóloga Gisele, ao Luiz, representante do Sindicato de Servidores, ao Edivino, representante, que é o presidente do Conselho Municipal de Educação, ao senhor prefeito, ao doutor Humberto, que teve que dispensar os pacientes para estar aqui. Muito obrigada, desculpa, viu, pelo incômodo. E ao vereador Nel também, que ele trouxe até projeto que foi lançado na Câmara também sobre a pandemia. Caros colegas, espero que esse esclarecimento tenha sanado muitas dúvidas de vocês. Muitíssimo obrigado, bom trabalho para todos nós e tenham uma boa tarde.